Ok, nós vamos dar início a uma conversa, uma aula sobre a unidade 3 do nosso módulo 1. Nós estamos fechando praticamente a unidade e seria importante que a gente fizesse algumas abordagens. Pressuponho que todas e todos vocês fizeram as leituras que foram indicadas, para que nesse momento a gente possa só passar alguns arranjos, alguns conceitos importantes que possam ter ficado assim pouco compreendidos a vocês. Então, tendo como referência os textos e os objetivos a serem trabalhados nessa unidade 3 do módulo 1, eu iria falar um primeiro momento sobre o primeiro objetivo, que é exatamente o de definir e analisar políticas universalistas e políticas de ação afirmativa. Creio que ao longo dos estudos vocês puderam ir fazendo um certo discernimento, como o próprio nome já indica, entre o que nós poderíamos designar políticas universalistas e políticas de ação afirmativa. As políticas universalistas são aquelas políticas, como o próprio nome já indica, universais. Elas abrangem todo e qualquer cidadão. Já as políticas afirmativas são aquelas políticas que têm como objetivo atender às reivindicações dos movimentos sociais que defendem as minorias. Que minorias são essas? Em nosso caso, que estamos fazendo uma imersão num curso que trata de política e gestão, para tratar da questão de raça, gênero, é importante entender a focalização ou as políticas afirmativas, que seriam exatamente aquelas que vão tratar de questões específicas da mulher, de questões específicas da mulher negra e também daqueles grupos minoritários que ao longo da história do Brasil foram preteridas das grandes ações. E essas ações, a gente sabe que um modelo político perverso que redundou em exclusão desses segmentos da sociedade. Então, hoje há que se ouvir para a formulação de quaisquer políticas os movimentos sociais, que são exatamente esses movimentos sociais representativos que vão trazer as reivindicações, e essas reivindicações devem ser o ponto de partida para a implementação das políticas de raça e gênero. Então, só para a gente ter uma ideia, é como se nós tivéssemos um bolo. Esse bolo teria um sentido da política universal, é o todo. Agora, se fracionarmos este bolo, nós teríamos para cada uma das partes, cada uma das frações, um determinado foco. Então, uma política de emprego para mulheres negras, uma política de ações afirmativas para os jovens de origem étnica, negros, que historicamente foram preteridos das universidades, por exemplo, são as políticas de cotas, as políticas afirmativas. Nós teríamos, por exemplo, as políticas de inserção das mulheres na política. Nós temos um déficit muito grande, representativo, seja no âmbito da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa Estadual e também da Câmara e Senado em âmbito federal. Então, essas políticas focais afirmativas, ela tem como objetivo trazer para a cena, colocar na cena aqueles segmentos que historicamente não participaram como sujeitos atuantes nas políticas, ok? Então sempre pense nisso, universal como um bolo e as focais e ou afirmativas como fracionamento, ou seja, dar a vez àqueles cidadãos e cidadãs que historicamente não tiveram oportunidade de participar. Bom, além de a gente reforçar esse conceito da política universal e das políticas focais e ou afirmativas, nós temos também aqui avaliar o impacto das políticas universalistas e das políticas de ação afirmativa para mulheres e negros. Acredito que todos vocês
que estão participando desse processo de formação, desse processo de especialização, seja em sua comunidade, seja em seu meio de trabalho, seja em sua própria família. Você tem observado que o Brasil nunca teve uma movimentação e uma ampliação tão grande de implementação de políticas, e estas políticas que resultam na colocação em cena da mulher, né? A mulher hoje está representada nos movimentos políticos, está representada na Câmara de Vereadores, de deputados, na Câmara Federal, no Senado, e nós temos um grande exemplo, né? Nós temos hoje uma mulher presidente e ou presidenta do Brasil, né? Alguns estão afirmando que é uma mulher presidente, outros que é uma mulher presidenta, mas isso não vem ao caso. O caso é que, com uma liderança máxima, nós temos hoje ocupando o cargo máximo do país uma mulher. E não somente isso, vocês vão ver que os partidos políticos hoje, eles têm uma obrigatoriedade de contemplar em seus quadros a figura feminina. Além da questão política, nós vamos ver resultados muito interessantes. Por exemplo, foi muito discutido e ainda continua sendo muito polêmico e debatido as políticas de ação afirmativa para alunos e alunas negras, que historicamente não fizeram parte das fotografias da sala de aula das universidades públicas brasileiras. Então, hoje as universidades já estão adotando como uma política as ações afirmativas e, de certa forma, uma política de reconhecimento, uma política de reparação, uma política focada para dar direito àqueles que historicamente não o tiveram. Além das questões, né, partidárias, político-partidárias, de representação política, de representação no setor acadêmico da escola, temos também políticas hoje focais, políticas afirmativas, que têm, a partir de reivindicação dos movimentos sociais, colocado em cena também as mulheres no quadro das empresas desse país, e além de estarem presentes no quadro, há toda uma reivindicação de que haja uma equiparação do salário, porque nós vamos ver através dos indicadores do IPEA, de órgãos oficiais de pesquisa, que as mulheres sempre, mesmo que ocupando o mesmo cargo, o mesmo trabalho, elas sempre tiveram uma remuneração inferior. Então, as lutas são para que tanto mulheres quanto homens tenham o mesmo direito. E além, né, da questão do gênero feminino, tem também a reivindicação, e nós vamos encontrar várias políticas que priorizam a mulher negra também dentro das empresas. Os concursos públicos hoje, todos eles abrem, né, um parágrafo, um inciso que vai direto ao assunto, ou seja, eles oportunizam a entrada do segmento afrodescendente aos vários locais da sociedade, seja no mercado de trabalho, seja no processo de escolarização, seja através da representação política. Então, nós temos resultados muito interessantes, mesmo que ainda possamos considerá-los incipientes, eles estão acontecendo em detrimento de ações políticas afirmativas nesse país. Isso é um dado muito importante, um dado histórico. Uma outra questão que seria importante também de vermos seria a questão de oferecer subsídios para o debate sobre as principais polêmicas quanto às ações afirmativas. Há muita polêmica, né? Naturalmente que tudo que é novo incita o debate. E isso é muito importante numa sociedade democrática. Mas as políticas afirmativas, as de ações afirmativas, elas têm uma importância muito grande no Brasil. Por quê? Porque costuma se confundir desigualdade social com diferenças culturais e ou étnicas. E nós bem sabemos que no Brasil, além das desigualdades sociais, que são né, vários grupos estão envolvidos nas desigualdades sociais, mas nós temos ainda em nível muito maior e superior
os grupos, as minorias, os grupos afrodescendentes que duplamente foram preteridos da participação socioeconômica na história desse país. Então os debates estão aí, importante que eles aconteçam e importante que cada um de nós, e você que está se especializando para gerir políticas de ações afirmativas, entenda a importância da implementação dessas políticas no sentido de elas se tornarem cada vez mais igual os sujeitos, no sentido de usufruir dos benefícios que uma sociedade democrática pode oferecer para os seus cidadãos. Outra questão que eu considero importante seria de pensarmos um pouquinho na questão do próximo objetivo, que seria de definir e apresentar indicadores e políticas focadas em gênero e raça. Então, hoje nós temos, por exemplo, várias universidades públicas que vêm adotando políticas de cotas. Um dos exemplos que poderia citar aqui de imediato, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, que vem trabalhando com as cotas, priorizando com um determinado percentual os alunos e alunas afrodescendentes. Isso é muito importante, isso significa que a população está tendo acesso através de políticas que estão sendo implementadas, e essas políticas nada mais são que o resultado dos movimentos sociais organizados. Então, para a gente continuar, só para pensarmos um pouquinho e fecharmos esse tema das políticas de ação afirmativa, seria importante a gente reforçar a ideia que cada um de vocês, seja através da prática, da experiência, no seu local de trabalho, inclusive dentro das academias, das universidades públicas, observar o quanto as políticas de ação afirmativa têm sido efetivadas, uma vez que a gente vê hoje transitar pelas universidades alunos afrodescendentes. A gente percebe o quanto também as mulheres estão adquirindo novos direitos, são as creches para os seus filhos, são as empresas que estão também admitindo essas mulheres e, além da admissão, pagando salários que são os salários que equiparam com os salários dos homens. Então, a questão também da inserção na política, a representação nos quadros políticos. Hoje, obrigatoriamente, todo partido político tem que ter um percentual de mulheres. Essas mulheres têm que estar filiadas a esses partidos para que, de fato, eles tenham reconhecimento enquanto um local de representação da sociedade. Então, esses avanços estão acontecendo, apesar de trazerem, no primeiro momento, polêmicas, resistências, conflitos. Eles significam que a sociedade está avançando e vem avançando cada vez que pessoas preparadas, capacitadas, abracem as causas dos movimentos sociais e, além de abraçar essas causas dos movimentos sociais, entenda que, para justificar a estas reivindicações, nós temos hoje estudos, bancos de dados de vários institutos de pesquisa oficiais que vêm prestando grande serviço no sentido de desmascarar uma pseudo-democracia racial, de desmascarar uma pseudo-igualdade social nesse Brasil. Então, há que se abrir os olhos, há que arregaçar as mangas, há que se envolver com os movimentos e há que buscar informações e conhecimentos para que nós possamos cada vez mais atingirmos um grau de priorização das políticas de ação afirmativa e fazer com que, num determinado momento, a sociedade brasileira, ao reconhecer as suas diferenças, ao reconhecer a sua historicidade perversa em relação aos direitos, reconheça que, historicamente, vários sujeitos foram lesados e que hoje há que se fazer políticas, há que se reconhecer através dessas políticas a reparação
a essa historicidade perversa que nós experimentamos e vivenciamos. Então, vocês, futuros, né, implementadores e ou participantes ativos das políticas de gestão de raça e etnia, estejam informados, preparados para somar no sentido de tornar este país cada vez mais democrático, ok?